TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa tarde, o Câmara Esportiva está no ar. Eu aproveito para te lembrar que você pode participar do programa pelo e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br ou pelo telefone 32329382. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Flamínio. Hoje é quinta-feira, a gente também recebe o comentarista Flamínio. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, equipe. Boa tarde, pessoal. Nós temos muitas novidades. Aquele bate-papo agradável, é uma resenha especial com o meu amigo Flamínio. Estamos aqui para falar sobre futebol. Boa tarde, Gisele, boa tarde, Levi, boa tarde a todos os nossos amigos aí que nos assistem. Eu inicio com meus tradicionais alôs para Thaís, uma amiga querida lá da sala, e também agora o nosso novo integrante, o Wilkins, que está aí assistindo o nosso programa e vai ver e escutar bastante futebol aí. O pessoal da sala dele é tudo nome difícil, né? É um nome Wilk, difícil, Thaís. Mas não tem problema não. Boa tarde, alô aí para todo mundo, né? E hoje a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre futebol, mas a gente vai falar também, né? A gente vai dar um espacinho maior para falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas falando em torneio, falando em Campeonato Brasileiro, a gente vai para um clássico carioca, né? Porque há a possibilidade de ser realizado na Arena das Dunas, né? O clássico Fluminense e Botafogo pela quarta rodada do Brasileirão. A confirmação deve sair ainda hoje, né? Então, olha só que legal a gente receber um jogo desse porte, né? A gente ter a oportunidade de ir para o estádio ver esses grandes craques aqui. O detalhe é que eles têm que ter o prazer de jogar aqui. Também. Porque o Arena das Dunas é um dos estádios mais bonitos do mundo. Classificado top de linha. Então, o Botafogo e o Fluminense tem que estar satisfeito de vir para Natal. Natal é uma bela cidade, Natal é uma capital aqui do Nordeste, de sol, de praia, de coisas maravilhosas. Então, vocês serão muito bem-vindos. Os clubes do Rio estão com um problema com relação a estádios, né? Porque lá o Maracanã está cedido às Olimpíadas, né? Então, está reservado, digamos assim. E tem o Engenhão também, que ainda ninguém sabe por que não conclui. E o Botafogo e o Fluminense ficam à mercê. E tem bastante torcida aqui também na nossa cidade. Tanto do Botafogo quanto do Fluminense. Tem bastante torcida. Tomara que venham mesmo e vão aproveitar um campo maravilhoso, como bem Levi falou. E o Flamengo, por exemplo, jogou aqui recentemente por 2 vezes ou 3 vezes. E toda vez que veio aqui, lotou o estádio. Foi muito bem recebido pela torcida, toda a estrutura do estádio. E esses estádios novos, que essas arenas servem para justamente, tanto para os jogos como para os shows, ela é uma arena cara, então ela precisa se manter, precisa mandar mais jogos com mais público para se tornar uma alternativa viável. E aqui nós temos toda a estrutura para realizar um grande clássico como esse, tá certo? E como você disse, a Arena das Dunas, para se manter, é caro. Tem que fazer shows e principalmente futebol. Que venha Botafogo e Fluminense e que venham outras equipes, serão bem-vindos. Nós também gostamos de futebol e saberemos recebê-los bem. Pois é, e a gente vai sair, né, desse clássico carioca para falar um pouquinho da Série D, também do Brasileiro, né, que o Globo estreia no campeonato no dia 12 de junho. E a equipe ganhou um reforço. É Thiago Lima, de 31 anos, ex-Coruripe, que tem passagem pelo América. Ele já se apresentou ao novo time e o técnico Luizinho Lopes segue firme na preparação do elenco, que vai também disputar um amistoso neste domingo contra a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partida será às 16 horas no estádio Barretão, em Ceará-Mirim. Mas também aí outra opção aí para quem quer curtir o futebol no fim de semana. E veja só que o Globo está bem arrumadinho. Está com um bom treinador, Luizinho, tá certo? E o dirigente Marcos Barreto também está à frente, se preocupando. É tanto que o Luizinho falou que precisa de mais um zagueiro. E está sendo providenciado esse zagueiro. E esse amistoso
contra a seleção da UFRN no domingo à tarde é uma boa pedida para dar ritmo, para que pegue entrosamento, para que o Luizinho possa ver também o seu time. Essa contratação foi importante porque no campeonato estadual o Globo só não foi mais à frente porque realmente sofreu um pouco com o elenco que não era tão robusto. Então o seu time titular era um ótimo time titular. Chegou à final contra o América, jogou o melhor, por pouco não foi campeão, muito pouco mesmo. E no segundo turno caiu, mas terminou ainda na segunda colocação na classificação geral. Poderia ter feito uma campanha melhor, uma campanha de título até, de brigar nas finais, mas careceu do elenco mesmo, principalmente o seu principal meia, que é o camisa 10, o Renatinho Potiguar, um jogador muito bom, experiente. E quando ele saiu, não tinha ninguém para dar essa cadência ao time, a fazer uma jogada diferente em termos de criação. E está trazendo um meia justamente para alternar essa criatividade da equipe junto com o Renatinho, que a gente espera que também se mantenha bem de saúde para que possa ajudar o Globo na competição na Série D. Estreia no dia 12, né? Você falou? 12 de junho. 12 de junho. Está próximo, né? Tá a gente está com uma expectativa muito boa do Globo. Como os nossos representantes, tanto o Globo como o Potiguar. É. Levi falou bem que o Globo está bem ajeitadinho, Bem manteve ajeitadinho. a base do campeonato estadual, só com alguns ajustes, tem bons nomes, apostando aí no Romarinho, no Renatinho Potiguar, na dupla de laterais que foram eleitas melhores do campeonato estadual, tem uma zaga sólida, tem o volante revelação que é o Pablo, tem o Leomi, que é outro volante muito bom, tem o Vavá, atacante, então, que fez 8 gols no campeonato estadual, foi o terceiro artilheiro, foi o segundo artilheiro. Então, o time do Globo está bem ajeitadinho, vieram algumas peças como o Thiago, como outro volante que já tinha chegado, mesclando com uma base boa, com jogadores jovens que o Marconi quer revelar, quer mostrar para o futebol, porque é o grande interesse dele, e essa mescla entre a experiência e a juventude é ideal para a equipe, com um treinador que é jovem, mas que veio aqui, conversou com a gente, tem muito conhecimento tático e técnico do futebol. Então a gente torce muito pelo Globo e pelo Potiguar, que a gente ainda não sabe como é que ele vai se portar, porque fez uma boa campanha também no campeonato estadual, mas houve algumas mudanças. Mudou o técnico, veio um pessoal de fora do Rio de Janeiro, com várias contratações de lá, a gente não sabe o nível técnico, mas estamos na torcida também. Pois é, e falando, né, seguindo aqui nosso papo sobre futebol, Júlio Terceiro não é mais jogador do América. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela diretoria do clube. Desde a chegada de Sérgio China, o elenco está sendo modificado e várias outras rescisões foram feitas. E a lista ainda deve aumentar. De acordo com o diretor do Alvirrubro, Yuri Bagadão, alguns atletas não têm, que esses atletas, né, que têm contrato encerrando no fim do mês, não terão vínculo renovado, né? Alguns desses atletas. Então, esta lista aí ainda deve aumentar. Já saíram Cascata, Flávio Boaventura, o Cazumba, Alan Silva, Alex Cruz, Glauberto e David Manteiga. E aí? Você citou 7. É uma grande mudança. É radical. O América está desfazendo o seu time para formar um outro. Com o Júlio, né? Com o Júlio Terceiro, então são 8. 8 com o Júlio, né? 8 com o Júlio. Fica meio temeroso porque, não sei, né? O planejamento do América foi muito mal feito no começo do campeonato. Por isso que você vê tantas saídas. Apostou alguns jogadores com essa questão pelo DNA, como por exemplo o Júlio Terceiro, que é um jogador que já estava bem ultrapassado, teve uma boa passagem pelo América, mas não era hora de se apostar novamente. E é um jogador que muito fraco tecnicamente, se machucou. Sempre foi limitado tecnicamente, mas tinha muita garra. Era conhecido como Júlio Guerreiro. Mas é um jogador que não acrescentou muito ao time, se machucou. Alguns outros jogadores também, apostas, que vieram no decorrer do campeonato, muitos não tiveram nem oportunidade. Outros jogadores fracos continuam no elenco. E essas saídas são justificáveis, mas muito por conta desse planejamento errado que foi feito. Então, todos que saíram aí não se destacaram, não mereciam vestir a camisa do América, menos Flávio Boaventura, que é um ótimo zagueiro, e o Cascata.
Mas eles saíram por quê? Porque o time do América estava muito esfacelado. Nenhum jogador quer continuar num planejamento tão ruim. O Cascata, ele jogou esse campeonato, não foi tão bem no campeonato, porque era muito difícil jogar sozinho no meio de campo. Ninguém aproxima, ninguém chega para tabelar, os treinadores não treinavam bem a equipe, foram escolhas erradas. E o Flávio Boaventura também, uma fogueira danada lá atrás, porque também seu companheiro de zaga nunca era confiável, a equipe não marca bem. Então, na minha concepção, as grandes perdas do América foi o Flávio Boaventura e o Cascata, porque poderiam ser base para uma reformulação interessante da equipe. Se fosse bem feita, eles poderiam ter rendido muito mais nesse campeonato estadual. O detalhe é o seguinte, tem 2 jogadores que não se compram, não tem time nenhum para vender. Tem 2 jogadores que, se o seu time não tiver, não sai do canto. Chamam-se entrosamento e ritmo de jogo. Pois é, e a gente consegue perceber, né, que o América ele está reestruturando a casa, né, com esses novos contratados. Já estão no alvirrubro o goleiro Daniel, o zagueiro João Paulo, o lateral direito Everton, os volantes Bruno Formigoni e Memo e os meias Rafael Toledo e Elias. Agora, mesmo com esses grandes reforços, esses grandes nomes, a gente percebe que vai ser um trabalho um pouco difícil para o Sérgio China, porque os jogadores não estão entrosados. Então, é um momento muito delicado para ele estar fazendo essa mudança, tendo já um Clássico Rei no domingo. E a competição começando, né? Eu acho que essas contratações do América são muito duvidosas também. Eu não vejo muitos critérios nas contratações. Eu vejo um planejamento do América que continua sendo errado. No meu modo de ver, você contrata jogadores que mal jogaram pelas equipes, não se destacaram, são reservas ou são da segunda divisão do Paulista que não estava jogando, jogou 3, 4 partidas, times desconhecidos. Então, assim, eu acho que está faltando critério na contratação, porque nesses jogadores aí, talvez um ou outro, por exemplo, o Elias, jogador que já tem uma rodagem maior, sofreu com lesões, sofre com lesões, mas pode ser uma boa aposta até para substituir o Cascata, para dar uma qualidade no meio de campo. Pode ser um jogador experiente, pode ser que ele dê certo se ele estiver bem fisicamente. Aí eu apoio. O goleiro... E no caso de Elias, né, diz até que foi um contrato de risco, né? De risco, que aí tudo bem, você diminui a perda para o clube caso ele venha se machucar. E tem o goleiro, o Daniel também, que é um goleiro experiente, que vem para agregar. O lateral, que foi eleito um dos melhores do campeonato cearense. Então, quando você tem uma escolha de atletas dessa maneira, principalmente quando ele se destaca no seu estadual, aqui no Nordeste é importante, já conhece o clima, já conhece a região. É legal quando contratam dessa maneira. Agora, quando vem jogadores que têm muito mais ligação com empresários, jogadores que estão parados em outros clubes e vêm para o América apenas como uma aposta, o time sofre demais. Porque o Sérgio China, por exemplo, estava no Salgueiro e no Salgueiro estava fazendo um ótimo trabalho. Mas não vi, por exemplo, nenhum jogador que ele conseguiu tirar de lá, um exemplo, que poderia ser ótimo para o América. Então, assim, as indicações dele, até onde o Sérgio China está indicando, até onde o clube também poderia ter suas observações pessoais. O clube precisa ter uma rede de olheiros, uma rede de contratações que possa melhorar o acerto, entendeu? Então, eu vejo que para a Série C está complicado esse time. Podem surpreender, são atletas, muitos deles desconhecidos para o grande público do futebol. Então, vamos torcer, né, que eles apresentem um bom futebol, mas frisando que não é a melhor maneira de se contratar e de planejar o futebol. Sobre o América ainda, tem uma curiosidade para contar. Sobre Cascata. Quando Cascata começou a jogar, ele começou jogando em Sergipe. Cascata, antes de jogador, ele era frentista, trabalhava no posto de gasolina e foi descoberto por uma equipe de Sergipe, que revelou o jogador. E ele tinha uma amizade muito grande com aquele pessoal todo lá de Sergipe e ele prometeu que voltaria para terminar sua carreira na sua cidade. Tá certo? É tanto que ele recebeu convite para ir para o CRB e não quis ir. E outra coisa, só para matar a curiosidade, por que chamam ele de Cascata?
quando o Cascata chegou em Natal, pela primeira vez em Natal, a primeira entrevista que ele deu foi ao repórter Levi Araújo, lá no antigo Machadão, que foi destruído. E eu dizia, rapaz, por que é que chama você de Cascata? E ele respondeu, porque a senhora, a mãe dele, trabalhava numa residência de doméstica e os patrões dele chamavam ele de Cascata por causa daquele personagem de Chico Anísio, o Cascata. Legal, muito Essa é a bom. curiosidade. Muito bom Olha aí. saber. E voltando aí a falar do América, né, do time, o Bruno Renan foi afastado pelo departamento médico. O volante sofreu uma lesão no menisco lateral da perna direita. O afastamento é de 1 mês e o jogador deve desfalcar o time nas 4 primeiras rodadas da Série C do Brasileiro. Mais um desfalque aí, né? O Bruno se afasta um mês, aí quando volta ainda tem que treinar, pegar ritmo de jogo. É mais ou menos 2 meses. Mais um jogador que chegou e joga uma partida e se machuca 10. Jogador que se machuca demais também. Então, reforçando essa questão de que o elenco do América precisava ser reformulado, precisava sim, mas a gente não sabe até que ponto esses atletas que estão chegando vão suprir realmente as ausências, ou se vão ser mais outros como esses que foram embora. Então, esse é uma grande incógnita. A gente confia até no técnico do América, que é o Sérgio China, que é bom técnico, está em boa fase, chegou valorizado no América, e espero que ele tenha realmente boas indicações desses jogadores que estão vindo para que o time consiga engrenar em pouco tempo, porque a estreia já está próxima. Pois é. E já o ABC, né, Geninho não tem demonstrado interesse em mexer na equipe que conquistou o campeonato estadual. O técnico do Alvinegro tem mais 3 opções para a escalação. O lateral direito Marrone, que já teve sua regularização confirmada, e os zagueiros Léo Fortunato e Gustavo Bastos, dupla que vinha desfalcando o ABC. Isso é uma péssima notícia para o América, né? Porque o Geninho, ele inclusive já treinou coletivamente, e o time que treinou é o mesmo time que terminou o campeonato. Quer dizer, o único problema que o Geninho tinha era no banco. E agora ele está com o banco recheado. O Geninho tem um time completo e tem ainda banco. E aparentemente entrosado também, né? É entrosado, porque esse time vem jogando há muito tempo, foi campeão jogando junto, entendeu? Ele tem entrosamento e tem ritmo de jogo. É daquela mesmo que diz, né, que time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. E o ritmo caiu um pouquinho, porque o time parou, aí teve essa parada 20 dias. Mas com esse time que está montado, recupera fácil. Vale a pena lembrar que o América apenas conseguiu ameaçar o ABC no primeiro jogo quando o ABC se desfalcou da sua dupla de zaga titular, que foi o Léo Fortunato e o Gustavo. Então, esses 2 zagueiros são muito importantes, são zagueiros firmes, zagueiros que marcam muito bem, que dão segurança à defesa alvinegra. E eles participando vai ajudar muito o time, porque, por exemplo, quando o América se aproveitou disso, entraram 2 garotos. Então, o Geninho foi muito esperto e botou o Márcio Passos na zaga, que é um volante experiente, que marca muito bem, que já jogou de zagueiro. Então, agora, ele está com mais essa opção. Ele está com sua dupla de zaga titular, jogadores já experientes. O Gustavo foi campeão pelo Vila Nova da Série C do ano passado, e o Léo Fortunato já jogou em grandes clubes, formaram bem uma boa defesa. Uma grande dificuldade que o ABC tinha eram as laterais. Ele trouxe um lateral, vamos ver a que nível se apresenta. Então, como o Levi falou, o time vai se ajeitando, é um time entrosado. Como você disse muito bem, colocou, eu vou dizer em outras palavras. Na final do campeonato, o ABC jogou sem sua defesa titular. E agora está com a defesa titular. Verdade. Pois é. E agora eu quero até tirar essa dúvida com vocês, porque está circulando o boato de que o Alvinegro está acertando com o zagueiro Thiago Sala, que atualmente está no Campinense. Isso procede mesmo? Procede. Procede, inclusive, é uma surpresa, porque eu achava que esse zagueiro iria para o América. A dupla de zaga iria para o América. Mas trata-se de um grande zagueiro, tá certo? O Campinense está perdendo uma grande referência e o ABC está ganhando outra.
desde que se concretize. Mas, realmente, é uma boa pedida. A julgar pela Copa do Nordeste, né, que foi um grandíssimo resultado para o Campinense, que chegou ao vice-campeonato. Então, é um jogador em boa fase, valorizado, vai chegando no ABC com um time já organizado, pode entrar bem, pode entrar como titular, pode ser uma opção no banco. E teve aquele outro zagueiro que veio do Alecrim, que foi o Cleiton, né? Cleiton. Então, o ABC com esses 4 zagueiros formaria uma excelente formação para a zaga, em termos até de reserva, um elenco robusto, e tendo a opção até dos meninos também para entrar num momento de jogo mais fácil, para dar aquela experiência e não ficar com aquela pressão. Pois é, e olha só, domingo é dia de Clássico Rei, a partida vai ser lá na Arena das Dunas, e aí qual a expectativa de vocês Lembrando dois? que o ingresso para o torcedor da ABC é até hoje. Vai ser vendido no Frasqueirão, no Arena, tá certo? É até hoje, 30 e 15. Já amanhã aumenta, né? Pois é. No campeonato estadual, a gente, em dado momento, desconfiou do ABC, né? Desconfiou do ABC porque o time passou muitos momentos ruins, mas soube crescer no momento exato, no momento ideal, que é justamente na reta final do campeonato. E quando ele foi evoluindo, jogo a jogo, o Geninho foi encontrando, encontrando a formação, eu até comentava sempre aqui, eu dizia, enquanto o Geninho não largar aquela forma antiga de ver o futebol, com 3 zagueiros, 3 volantes, ou então 3 volantes, 4 volantes, ele não conseguiria fazer o time jogar. No momento que ele deixou apenas o Márcio Passo jogando como volante, o time do ABC desencantou, engrenou. Ele encaixou muito bem o Erivelton no meio de campo para fazer um segundo volante puxado para um meia, junto com o Echeverri e o Lúcio Flávio. Então, o time do ABC mudou a perspectiva que tinha nesse período. Hoje, a gente pode apontar o ABC como um candidato a fazer uma boa campanha na Série C, coisa que há tempos atrás a gente não imaginava, porque Geninho ajeitou o time cresceu, está com variações, jogando bem, infiltrações pelas laterais, um ótimo atacante, Márcio Passo como destaque também, tem bons nomes no elenco, e com essas contratações que vieram para somar e fazer um elenco mais forte, o ABC, inclusive, é favorito para o jogo contra o América. Lógico que a gente sabe que o clássico é sempre difícil. O favoritismo existe, mas clássico é clássico, já diria a frase, né? E até mesmo que no Arena das Dunas, todo mundo joga bola. Exatamente. Um campo ótimo, neutro e um campo ótimo de se jogar. Ali quem sabe jogar bola, joga bem ali, porque não tem erro. Então, o ABC tem todo esse favoritismo pelo que vem apresentando e pelos reforços. Já o América tem que tirar a desconfiança do torcedor e trazer o torcedor para o campo, trazer o torcedor para apoiar a equipe e fazer com que o treinador faça o time jogar, que esses jogadores que chegaram agora se destaquem, assumam uma posição rapidamente. Pois é, a gente está chegando aqui à reta final do nosso Câmara Esportiva de hoje. Eu queria perguntar para vocês rapidinho, quem é que não pode faltar tanto na equipe do América quanto na equipe do ABC? Primeiro o Levi, vai lá. O que não pode faltar? Quem não pode faltar? Um jogador? Quem não pode faltar? 1 ou 2 jogadores que você no destaca América. No América e no ABC. Esse aí, o Boaventura vai fazer falta. Vai faltar. O Cascata vai fazer falta. Mas para mim vão fazer falta, mas hoje quem teria que jogar, na minha opinião, no América, que precisa voltar urgente, é Thiago Potiguar, o Rômulo, atacante, e o Lúcio Curió. Esses 3, se organizarem bem, o treinador pode fazer um bom ataque com esses 3 jogadores. E no caso no ABC? Concordo plenamente. O ABC está um tempo todo entrosadinho, que a gente pode... Não tem que destacar um jogador. Não pode faltar. Nando, pronto, não. Só Nando. Eu no ABC eu destacaria, como o Levi falou também, realmente o time está muito organizado. E diferentemente do América, que a gente vai apostar nesses 3 para que o Sérgio China monte o elenco às pressas, como também tem o lateral Everton, que eu acho que pode ser uma boa aposta do treinador.
E no ABC tem que ter o Nando, é o principal jogador, é o artilheiro da equipe. É o jogador que os outros precisam procurar ele. Os meias precisam procurar ele, até porque o ABC é um time que às vezes falta um pouco de velocidade. Então tem que usar mais o toque de bola e as jogadas ensaiadas. Pois é, então é isso. Domingo Agora tem tem esse um jogo. que é só um. Que vai fazer falta aos dois. Porque tanto pode jogar num time como no outro. Que jogador é esse? Raça. Pois é. E a gente, né, na segunda-feira, Flamínio está de volta e a gente vai trazer aí os melhores momentos, o que é que foi que aconteceu nesse Clássico Rei. Eu agradeço aqui a participação. Me diga uma coisa, vocês. E amanhã tem alguma novidade? Amanhã a gente vai, né, sexta-feira, tem Desafio Viver com Saúde, o personal Vai Nil contar Paiva. alguma coisa para nós? Então, o personal Nil Paiva vai vir para cá, né, pra gente conversar um pouquinho do Fast Training que eu e Mara a gente fez e que ele disse, né, que amanhã não vai trazer modelo pra gente fazer aqui não. Quem vai fazer é Levi. Rapaz, a pessoa uma vez. Eu acho que vai dar certo. Quem vai Você fazer também o tá Fast no Training Uruguai? amanhã é Levi. Pois é, O Levi. que é que eu vou fazer amanhã aqui? Então, ele disse que vai passar um treino rápido para você fazer em 3 minutos. Claudinho, Agora, ele você- disse que vão ser os piores 3 minutos da sua vida. Você tá aí para chegar para cá. Aí a gente também chama Cláudio Cinegrafista. É, aqui Claudinho, também. Claudinho. Então é isso. A gente agradece. Não invento não, viu? Não, olha, foi você que disse que queria participar, né? É só Fazer umas segunda-feira. atividades. Mas então amanhã a gente tem encontro, Amanhã. né, Levi? Amanhã, se Deus quiser, é um programa bacana, né? Sobre saúde e sobre muitas orientações. Eu gosto muito de assistir e ficar olhando. Pronto, obrigada, Flamínio. Eu que agradeço a vocês, boa tarde. Até segunda, né? Até segunda. Pois é, o Câmara Esportiva fica por aqui. A gente tem um encontro daqui a pouquinho no Câmara Repórter. Não sai daí. TV Câmara, a TV do povo de Natal.